Oi, turma! Então, nessa nossa aula de ciências, a gente vai continuar falando sobre o corpo humano. Nas aulas anteriores, a gente falou sobre as partes do corpo, né? Como cada uma tem a sua importância, como a gente utiliza as partes do corpo para se movimentar, para andar de patins, como a gente respondeu lá na nossa prova, né? Então, continuando na nossa atividade, na última atividade, a gente falou sobre o raio-x, né? E a gente aprendeu que existem partes do corpo que são externas e partes do corpo que são internas, né? E o esqueleto, que são os ossos, é uma parte do corpo que é interna, que fica por dentro do nosso corpo, que a gente não consegue ver. Assim como os nossos órgãos também, né? Ficam por dentro do nosso corpo e faz o nosso corpo funcionar perfeitamente como ele funciona. E nós vamos aprender para que servem os ossos. O título da nossa aula de hoje já fala sobre isso, fala sobre a sustentação do corpo humano. Vocês imaginem se o nosso corpo não tivesse os ossos, o que ia acontecer? A gente não ia parar em pé, íamos ser uma coisa mole, gelatinosa, que ia se mexer toda molenga. Assim como são as minhocas, né, a lesma, elas não têm estrutura óssea, por isso que elas se mexem daquele jeito todo mole, todo sem jeito. Então, os ossos, eles servem para sustentar o nosso corpo, para manter o nosso corpo em pé. Então, olha lá, chamamos o conjunto de ossos do nosso corpo de esqueleto. Então, esqueleto são todos os ossos do nosso corpo que formam o nosso corpo, como na imagem que vocês vão estar vendo no livro de vocês, tá bom? Os ossos são importantes na sustentação do nosso corpo. Sem eles, nosso corpo não ia parar em pé. Existem ossos com diferentes tamanhos, formatos e funções. Gente, se vocês puderem olhar novamente aquela imagem do raio-x que está na página anterior, na página 76, vocês vão verificar o raio-x das mãos. E vocês vão olhar que para formar um dedo nosso, existem 3 ossos. Então, a gente tem um osso maior, um osso um pouco menor e um osso pequenininho na ponta. Então, imaginem quantos ossos são necessários para formar o nosso corpo inteiro. E existem ossos de diferentes tamanhos, porque o nosso corpo é formado por partes de diferentes tamanhos e diferentes formas. Por exemplo, a nossa cabeça, a gente tem o crânio e ele tem o formato redondo, formato oval, que não é igual aos outros ossos que são compridos, né? Que são finos, outros são mais grossos. Então, a gente tem que ficar bem atento nisso, de que tem ossos de todos os tamanhos. E todos esses ossos juntos formam o nosso esqueleto. E é esse esqueleto que deixa a gente em pé. Se uma pessoa, por exemplo, quebra o osso da perna, ela não consegue andar até que esse osso sare. Por isso é necessário colocar o gesso, para que o osso fique firme no lugar, tá bom? Então, olha lá. Veja as ilustrações a seguir. Elas representam os ossos que, em geral, formam o corpo de um ser humano adulto. Essas fotos são de um ser humano adulto. Por quê? Porque os ossos crescem junto com a gente. Eles nascem com a gente quando a gente é pequenininho, bebezinho. São todos ossinhos pequenininhos formando o nosso corpo. E conforme o nosso corpo vai crescendo, esses ossos também precisam crescer. Sabe quando a gente reclama daquela dor no joelho, aquela dor na perna, aquela dor no braço, e a mamãe fala pra gente que é a dor do crescimento? Pois é, gente, ela tá certa, é a dor do crescimento.
Porque os ossos, eles precisam esticar para acompanhar o crescimento do nosso corpo. E isso dói um pouquinho, incomoda um pouquinho. Por isso, tem que ter paciência quando estiver sentindo essa dorzinha. Eu sei que é ruim sentir dor, mas significa que o seu corpo está funcionando perfeitamente. Seus ossos estão crescendo para acompanhar o seu crescimento. Significa que você está se desenvolvendo, está crescendo, tá bom? Então, olhem bem os esqueletos. Na página seguinte, tem um pouquinho de atividade para vocês responderem, tá bom? Vocês prestem bastante atenção na hora de responder. E aí, tem algumas perguntinhas aqui, tá? Se preciso, vocês respondam no caderno, tá bom? Algumas perguntas falam assim, comente com o colega. Essas a gente não precisa fazer, tá bom? Mas vocês vão lá, vão observar o esqueleto, né, da página e vão responder o que vocês repararam nos formatos, os ossos e tal, tá bom? Se preciso, responda no caderno. Se der, pode responder no livro, não tem problema. E aí a gente vai falar agora sobre os músculos do corpo humano. Pois é, o músculo, ele protege os ossos, porque os ossos quebram. E eles nos ajudam a ter flexibilidade, né? Poder mexer. Porque você imagina só, se fosse só o osso durinho, a gente não ia conseguir mexer do jeito que a gente mexe, dançar. As bailarinas levantam as pernas altas daquele jeito, né? Isso tudo é por causa da ajuda dos músculos. Eles são muito importantes e são eles que nos dão força para a gente levantar coisas pesadas, para a gente poder fazer o serviço. É ele que dá essa força para a gente, que nos ajuda. Então, olha lá. Os músculos estão presentes no corpo inteirinho e eles estão ligados aos ossos, estão em volta dos ossos. Ao nos movimentarmos, alguns dos músculos dos braços, das pernas e de outras partes do corpo se contraem. Eles fazem movimento de contração e abertura, enquanto outros relaxam. Isto é, os músculos trabalham de forma coordenada, tá? Então, quando nós andamos, corremos, sentamos e fazemos outras atividades, ossos e músculos trabalham em conjunto. E é necessário que eles trabalhem em conjunto. Só os ossos, nós teríamos sérios problemas porque viveríamos quebrando nossos ossos. Os músculos protegem. E ao contrário, e também, assim como os músculos protegem os ossos nos mantêm em pé, porque se tivéssemos só os músculos, a gente ia ser molenga, a gente não ia conseguir fazer movimentos que a gente faz, tá bom? Então aqui a gente vai ter uma imagem de como são os nossos músculos. Vocês vão perceber que o esqueleto está por trás do músculo, por dentro do músculo. Então, o músculo ele existe para proteger o nosso esqueleto e ajudar nos movimentos e tudo que a gente faz. Quanto mais exercitamos os músculos, mais eles se desenvolvem. Por isso que tem aqueles homens que são super fortes, que tem um músculo bem grandão, porque eles fazem academia, eles puxam o peso lá e aí eles vão exercitando os músculos e os músculos vão crescendo. E conforme eles vão crescendo, eles vão tomando o formato que a gente vê nesses homens super musculosos. É por isso que os atletas têm quase sempre a musculatura muito desenvolvida. A gente vê o atleta, ele tem, né, os músculos todos aparecendo no corpo. Mas por quê? Porque eles praticam muito exercício, tá? Então, essa prática do exercício que leva a musculatura deles a ficar forte daquele jeito, tá bom? Aí tem uma atividadezinha aqui facinho para vocês responderem e preencherem aqui as lacunas.
E aí, aqui em cima, é para vocês fazerem expressões faciais, né? Mexerem, porque o nosso rosto também é cheio de musculatura. Ele tem bastante músculo. Então, vocês vão fazer, se possível, vão fotografar, pode mandar no grupo para a professora. Vai ser muito legal a gente ficar olhando um monte de careta da gente lá no grupo, tá bom? Aí a gente vai finalizar falando sobre a nossa cabeça, porque na próxima aula nós vamos falar sobre os sentidos, tá? E grande parte dos sentidos, quase todos, estão na nossa cabeça, né? Nós temos a visão, o olfato, o paladar, a audição. Apenas o tato não está na nossa cabeça. Então, a cabeça, ela é super importante, tá bom? Porque, além de tudo, é na nossa cabeça que está guardado dentro do nosso crânio o nosso cérebro. E é ele que manda no nosso corpo inteirinho. Ele faz todos os outros órgãos funcionarem, todos os nossos sentidos funcionarem, ele que nos ajuda a aprender, é nele que fica guardado tudo que a gente aprende. Então, o nosso cérebro é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo, tá bom? Se ele não funciona bem, todo o resto não funciona bem. Então, por isso a gente tem que cuidar bem da nossa cabecinha, tomar muito cuidado e proteger. Então, olha lá. O que há em nossa cabeça? Nossa, tem muita coisa na nossa cabeça, né? É uma das partes do nosso corpo que mais tem coisas. Então, nós temos cabelo, nós temos os supercílios, que são as sobrancelhas, orelhas, bochecha, boca, testa, olhos, nariz, queixo. Dentro da nossa boca a gente tem os dentes, a língua, tudo isso fica na nossa cabeça. Turminha, uma coisa que eu quero falar para vocês aqui, para vocês guardarem na cabecinha. Olha só, isso aqui é orelha, é essa partezinha de fora aqui, ó, que a gente vê e que a gente toca, tá? Ouvido é o que fica lá dentro guardadinho, tá bom? A orelha, ela serve para proteger o nosso ouvido. O que escuta, a nossa audição é no ouvido, que é lá dentro da nossa cabeça, tá bom? Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com cotonete, com qualquer coisa que a gente coloque dentro da nossa orelha, porque é perigoso, tem que tomar cuidado, escutar a mamãe. Então, olha lá, na parte externa da nossa cabeça estão todas essas coisas que a gente falou. Então, são coisas que a gente pode ver, né? A orelha a gente pode ver, nariz, a boca, os olhos, a sobrancelha, que são os supercílios, os cílios, que são esses pelinhos que ficam na beiradinha dos nossos olhos. São coisas que a gente pode ver. Dentro da cabeça está o encéfalo, protegido pelo crânio, o osso mais duro do corpo humano, porque ele protege o nosso órgão principal, que é o cérebro. Então, o osso da nossa cabeça é o osso mais duro, mais grosso que tem no nosso corpo, que é para proteger o nosso cérebro. O encéfalo, que é o cérebro, é responsável por coordenar as informações que chegam tanto de fora como de dentro do nosso corpo. Por exemplo, quando o nosso corpo está precisando de mais energia, o encéfalo recebe informações de dentro do nosso corpo e transforma essa informação em fome. Olha que esperto que o nosso cérebro é. Quando o nosso corpo fica fraquinho e está precisando de energia, o cérebro fala assim para o estômago, fome. E o estômago obedece, a gente sente fome, precisa comer, porque o corpo precisa de energia. Isso funciona com a sede, isso funciona com tudo. Quando queremos pular,
O encéfalo também recebe sinais e coordena nossos movimentos para conseguirmos pular. É ele que fala: sobe a perna, desce a perna, mexe o braço. A gente acha que é a gente? Não é não. É o nosso cérebro falando com o nosso corpo. Se ele não manda o recadinho certinho para as pernas e para os braços e para todos os órgãos, nada funciona. Por isso ele é bem protegido, porque ele é o principal, é ele que manda no nosso corpo inteirinho. Todas as ações que nosso corpo executa, sejam elas voluntárias ou não, são coordenadas pelo nosso cérebro. É o cérebro que manda na parada, turma. Ele é o nosso órgão principal. Por isso ele é tão bem protegido. E aí depois a gente tem um pedacinho que a Sora esqueceu de fotografar, mas que vai mostrar para vocês a imagem do cérebro, né? E tá escrito lá, ó: na linguagem do dia a dia é comum que seja chamado de cérebro. Contudo, há outras partes muito importantes que compõem o encéfalo, além do cérebro, como o bulbo e o cerebelo. Então, o cérebro é uma parte do encéfalo. E aí, todo o resto que existe dentro da nossa cabeça é formado por o bulbo e o cerebelo. E aí forma o encéfalo, que é o nome que dá para tudo isso que tem dentro da nossa cabeça. E aí vocês vão ter uma fotinho bonitinha mostrando para vocês como que ele se encaixa direitinho dentro do nosso crânio. E ele também cresce com a gente com o tempo. A gente nasce com o cérebro pequeno e ele vai crescer até a gente chegar na nossa forma adulta. Por isso que nós vamos aprendendo as coisas conforme nós vamos crescendo. Porque o nosso cérebro vai crescendo também e vai criando mais espaço para que a gente vá colocando mais conhecimento, aprendendo mais coisas. Por isso que a gente aprende conforme a gente vai crescendo, tá bom? Então, vocês façam as atividades. Voltamos na próxima aula com os órgãos dos sentidos, tá? A Sora vai gravar um videozinho para vocês também. Façam as atividades. Qualquer dúvida, chame a Sora. Olhem bem as imagens que explica bem legalzinho para vocês como que é o nosso esqueleto, como que é os nossos músculos e como é a nossa cabeça. Então, a gente está aprendendo o nosso corpo por dentro e vendo como tudo é importante. Cada pedacinho do nosso corpo é importante num conjunto para funcionar todo mundo junto e funcionar bem, tá bom? Um beijinho, fiquem com Deus, se alimentem direitinho, comam verduras, frutas e legumes, porque faz bem para o nosso cérebro e faz com que a gente aprenda mais, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.